Fundo, nada melhor e nada mais justo do que Deus para saber as nossas verdadeiras intenções, não é, Padre? Exato. Então, a gente agradece a Lourdes Fischer de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, por ter enviado a sua pergunta e até por ter pesquisado. Interessante, ela assistiu o programa, ela foi atrás do catecismo, ela leu. Muito obrigada, Lourdes. A gente espera sempre contar com a sua participação. Ainda dentro do tema do purgatório, o Antenor Cavalcante de Albuquerque, de Fortaleza. Ele é sócio aqui da nossa TV Século XXI. Ele diz assim: meu caro Padre Guido, abençoe a minha família. Assistindo juntamente com a minha esposa o Eclésia, perguntou-me ela se somos todos filhos de Deus. E desejando ele que todos sigam para o céu, ao morrer, todos passariam obrigatoriamente pelo purgatório? Em resposta, disse-lhe que, a meu ver, nem todos. Os que tiveram uma vida terrena santa seguiriam imediatamente para o céu. Os que tivessem pecados que impedissem seu ingresso imediato no céu seriam obrigados a fazer, ele põe entre aspas, um estágio no purgatório. E aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, ele cita Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, iriam direto para o inferno. Pergunta ao Senhor: fui e estou correto na minha afirmação? Sim, meu amigo, o nome dele? O nome dele é Antenor. Antenor, parabéns pela sua exposição muito simples, mas que bate exatamente com a teoria e com a fé cristã, a doutrina cristã a respeito deste assunto tanto delicado. É claro que Deus quer que todos nós sejamos salvos, que ninguém vai nem para o purgatório e menos ainda para o inferno. Porém, meu amigo Antenor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança com três qualidades extraordinárias, cujo uso depende diretamente da nossa inteligência. Exatamente a inteligência, a vontade e a liberdade. Deus nos deixa livre. Deus faz com que cada um de nós, conhecendo os valores, seja humanos como também religiosos, opte na sua liberdade na escolha destes valores mesmos. Se a gente abusa destes valores, tem que responder diante de Deus. É claro que Deus quer que todo mundo seja salvo, mas eu sou responsável pelos meus atos. Se a gente rejeita os valores divinos e religiosos, um dia haverá também uma recompensa, infelizmente, muito triste. Por isso, vamos respeitar a vontade de Deus, que quer a salvação universal de todos os seus membros. Então a gente agradece ao Antenor Cavalcante de Albuquerque por ter enviado a sua pergunta e também por sempre assistir o nosso programa. E certamente a sua família já está muito abençoada pelo Padre Guido, não é, Padre? Sem dúvida. Já dentro desse tema, o José de Paulínia, aqui na região de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, duas perguntas, Padre Guido. A primeira: quais os tipos de pecados que levam ao purgatório? Todos os pecados que nós não consideramos como graves ou mortais, certo? Um pecado sempre é avaliado pelo seu peso, se é um pecado leve ou se é um pecado grave. Para ser um pecado grave, precisa a matéria grave, o pleno conhecimento da pessoa que está fazendo um pecado e a vontade da pessoa em querer fazer o pecado. Padre, quando o senhor fala matéria, me desculpe talvez a ignorância, a matéria o senhor quer dizer a ação em si? Exato, a ação é o conteúdo desta ação, que pode ser até um simples pensamento, uma palavra, uma ação e uma omissão. Por exemplo, os 10 mandamentos. É um pecado que levaria ao purgatório se a gente ofendesse? Calma, porque cada um dos mandamentos divinos tem o seu peso. O novo catecismo da Igreja Católica, por exemplo, afirma, a respeito do terceiro mandamento, de guardar o domingo, que não ir à missa aos domingos, uma pessoa que pode, que não pode ou tem motivo de força maior fica desculpado, mas uma pessoa que pode ir à missa e faz questão de não ir, não pode ser considerado matéria leve. E vamos dar a Deus o que é de Deus em primeiro lugar, certo?
os mandamentos são todos feitos para a pessoa se relacionar com Deus. E vamos fazer de tudo para dar o nosso culto a Deus, assim como Ele merece. O sexto mandamento, de não pecar contra a pureza, contra a castidade, hoje enfrenta um desafio diante da facilidade com a qual se estraga este mandamento. A cultura moderna, tantas vezes, leva a uma péssima consideração, ou até a desprezar este mesmo mandamento. Quando até o corpo humano se torna objeto de exploração. Por isso, cuidado diante deste pecado que é grave e que leva consigo até tantas consequências das mais negativas. Por exemplo, até o uso do sexo fora do casamento, a facilidade de encontrar, até na mídia de hoje, um caminho que destrói completamente o valor do corpo humano feito à imagem e semelhança de Deus. Está certo. Olha, e o próprio José, a gente vai emendar aqui a pergunta dele, ele já pediu sobre o purgatório, que o Padre Guido já vem explicando ao longo do tempo aqui no programa. Ele também pergunta que ele ouviu falar sobre o neocatecumenato. Sim. E ele ouviu falar que é relacionado à Igreja Católica. Sim. E ele gostaria de saber o que é e o que significa. É o mesmo José. É uma palavra que nós, na verdade, Simone, não usamos no nosso dicionário, né? Neocatecumenado. Porém, na história se fala dos catecúmenos, que eram chamadas as pessoas que antigamente, quando a igreja costumava batizar adultos, se preparavam para o batismo através de um curso que durava anos inteiros. E quando chegava próxima a data do batismo, que geralmente era administrado na noite de Páscoa, os catecúmenos eram ungidos no corpo com o santo óleo dos catecúmenos, porque o corpo devia ser consagrado para Deus. Hoje este gesto é feito exclusivamente pelo padre, que unge o peito do bebê antes do santo batismo. O neocatecumenado é um despertar desta vida de intensa, digamos assim, doação para Deus através da sua manifestação e do seu comportamento. Hoje existe e é aprovado plenamente pela Igreja. É claro, não de uma maneira, digamos assim, popular, mas restrita, mas é aprovado pela Igreja de uma vivência do Evangelho de uma maneira muito mais ligada às fontes do Santo Evangelho. Por isso, os neocatecúmenos têm a missa deles, com explicação, com um ritual até um pouco diferente, muito mais comprido também do que o normal. Tem nas suas reuniões a avaliação da caminhada que estão fazendo. É uma maneira, como também na renovação carismática católica, de reviver a consagração para Deus em termos modernos, mas muito ligados à história da tradição. Muito bem, José. A gente espera ter respondido a sua questão, José, que é aqui de Paulínia, São Paulo. E olha, a seguir, a gente vai continuar esclarecendo as dúvidas. Nós vamos falar sobre batismo, sobre a autenticidade da Bíblia. A gente vai falar sobre relação sexual antes do casamento, é pecado ou não. Vamos falar também dessa questão da laqueadura. Ela é ou não é pecado? Não saia daí, a gente vai responder tudo isso a seguir.